Seja muito bem-vindo ao nosso JTT Debates dessa sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Eu sou a Amy Pandolfo e eu trouxe para o nosso debate hoje um dos temas mais urgentes e complexos do nosso tempo: o avanço do crime organizado e os seus impactos na nossa sociedade, na justiça e nas políticas de segurança pública. O Brasil não está isolado nesse cenário, pelo contrário, nós somos, sim, um dos maiores consumidores de drogas do mundo, uma rota estratégica para o tráfico internacional e, ao mesmo tempo, um país que vê a sua população presa no exterior em números cada vez maiores. Mas será que o nosso sistema jurídico penal está preparado para lidar com essa realidade? Falta legislação adequada, recursos, cooperação internacional? E mais, a descriminalização das drogas seria uma solução ou um risco? E quais são os maiores mitos que a sociedade repete quando falamos sobre drogas e crime organizado? Para responder essas e outras perguntas, temos conosco 3 especialistas de áreas complementares. O doutor Eduardo Maurício, advogado criminalista com atuação no Brasil, Espanha, Portugal e Hungria, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e doutorando pela Universidade de Salamanca. Pedro Tchê, policial civil, historiador e coordenador do Ação Policiais Antifascistas, além de ter no seu canal do YouTube chamado Caso Isolado. E também a Major Lumen Freitas, primeira oficial transpolicial militar de Santa Catarina, e também ela é colunista aqui na nossa Manhã com Dignidade, com a sua coluna Segurança Pública para Quem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vinda aqui ao JTT Debates dessa sexta-feira. Eu vou começar com o bloco 1, Sistema Jurídico Penal e Crime Organizado. O sistema jurídico brasileiro penal está preparado para lidar com a internacionalização do crime organizado? O que falta? Leis, recursos, cooperação? Eu vou começar com o doutor Eduardo. Do ponto de vista legal, doutor, o que impede o Brasil de ser mais eficaz nessa guerra além das fronteiras? 3 minutinhos, doutor. Olá, cumprimento a todos, ao policial Pedro Tchê, a Lumen e a Amy e todos que nos escutam. Bom, eu vejo que, primeiro ponto, para se quebrar o crime organizado ou, enfim, diminuí-lo de forma mais eficaz, eu costumo dizer, atacar o financeiro, atacar o dinheiro das organizações criminosas. Então, eu vejo que com o desenvolvimento da tecnologia, como, por exemplo, a utilização de criptomoedas para lavagem de dinheiro, oriundo, por exemplo, do tráfico internacional de drogas, eu vejo que falta uma atualização na lei que caminhe na mesma velocidade ou mais rápido do que a atualização e modernização dos criminosos, dos delinquentes que praticam o tráfico de drogas. E, além disso, eu vejo que, para melhorar a eficácia desse combate, é muito importante a desburocratização da cooperação jurídica internacional entre os países. Muitas vezes a gente vê que a burocracia impede, muitas vezes, de, por exemplo, criminosos que são conhecidos aí no mundo por vários países, acabam respondendo o processo em liberdade, saindo da prisão, ou até mesmo, muitas vezes, um outro país nega a extradição desse delinquente justamente pela burocracia, muitas vezes a demora em chegar a documentação, o pedido formal de extradição para outro país, ou muitas vezes também até mesmo a tradução de um idioma difícil, como, por exemplo, envolvendo Dubai, os Emirados Árabes, a gente vê que tem muitas dificuldades no meio do caminho, que uma burocracia um pouco menor, eu vejo que a eficácia seria maior, porém, obviamente, a gente não pode também desburocratizar ao ponto de permitir nulidades e erros processuais em um contexto aí de cooperação jurídica internacional. Oi, Amy, tá fechado seu microfone. Perdão. Pedro, na prática investigativa ali, como é que os policiais civis podem agir, tu acha, na tua visão, diante de organizações criminosas que operam em múltiplos países? Primeiro, nossas organizações, nossa estrutura federativa, etc., é toda pensada de acordo com a perspectiva do Estado Nacional. Vamos lá para Montesquieu, Locke,
essa galera, a tripartição dos poderes e por aí vai. Não se pensava numa sociedade tão globalizada, tão, digamos, envolvida, né, fora também, inclusive, das suas fronteiras. E isso é um desafio que eu entendo que, de certa forma, é insuperável, né? Assim como é insuperável também a gente conseguir criar ferramentas que superem a lógica criminosa. Essa é a história da humanidade, inclusive, M, Eduardo e Lumé, essa é a história da humanidade. É você tentar, digamos assim, usando a partir da criatividade, de meios outros, você ludibriar, né, as normas, as regras, né, quem estava fiscalizando, né, seja você, por exemplo, se a gente voltar aos tempos, vamos lá, não vou dizer pré-históricos, mas no início da vida humana, era o cara assaltar à noite, roubar à noite, era melhor do que de dia. Isso já é uma forma, uma tecnologia, não é, criminal, para você conseguir se livrar das fiscalizações. O que a gente pode fazer a despeito dessa nossa incompetência precípua, né, falando não das polícias, mas sim do Estado frente ao crime, porque o crime ele tem muito mais liberdade do que o Estado, inclusive, para inovar, e nos limites também. É a gente direcionar para onde esse crime organizado ele vai direcionar suas forças de evolução. Aqui no Brasil a gente tem um problema, porque a gente atua contra as facções do crime organizado a partir da ideológica bélica. E o que acontece em relação a isso? Aí eles se encastelam, eles dominam territórios e etc., compram armas e, dessa forma, eles fazem frente ao Estado. Né? Então, por exemplo, o crime organizado não tem problema em usar fuzil, né? Até porque não está nem aí para os efeitos colaterais. E isso é um problema para o Estado. Como é que vai fazer uma paridade? Né? Também fazendo, aí a gente tem um problema que a gente tem na polícia, né, como vem assistindo. Então, o que a gente pode fazer é um pouco da dica do Eduardo falou, é forçar as organizações criminosas, né, a terem que se preocupar com suas questões financeiras e logísticas. Mas não no sentido bélico, mas sim no sentido administrativo, contábil, financeiro. E aí elas vão ter que inovar a partir, digamos, dessa perspectiva. A gente, pelo menos, vai ter uma pacificação social maior. Né? Vai ter um problema, digamos, do lado do convívio menor. Eu sou um pouco cético à resolução de problemas no campo criminal, porque, enfim, como a gente falou, né, da natureza humana, essa questão de tergiversar a ordem. E há interesses, inclusive capitalistas, já vou encerrando minha fala aqui, há interesses dos bancos, etc., que fazem assim, vamos ajudar, mas ao mesmo tempo, grande parte da fortuna que passa pelos bancos é a partir das organizações criminosas, é a partir do crime, né? Aliás, o crime é uma grande forma de produção de dinheiro, de capital e de concentração. Então, é meio que a gente contar com quem ganha com isso. Eu sei que assim, eu imagino que a participação, a colaboração, ela vai até certos termos, não é? Uhum. Mas eu acho que esse é um caminho para a gente conseguir pelo menos alguns dados sociais melhores e a gente colocar, digamos, o crime dentro de um eixo que ofenda menos o convívio social. Sim. Lumen, Major Lumen, na linha de frente aí, a Polícia Militar está equipada para combater esse crime ou ainda está agindo de forma localizada? Bom, a atuação da Polícia Militar nesse tipo de situação é bem limitada, né? Tanto pela questão dela ter restrição territorial, já que ela atua só dentro do Estado, e também pela limitação da capacidade de atuação, já que ela trabalha só na prevenção e na reação quando tem algum crime ocorrendo. Boa parte desse processo de combate ao crime organizado, ele ocorre nas fases de investigação, e a Polícia Militar não tem essa função, nem determinada pela Constituição, nem pela legislação local. Mas ela acaba também atuando em suporte, né, ao combate como organismo de apoio às investigações em andamento, aos processos em andamento. E nesse ponto a gente entra nesse conflito que o Pedro acabou de apresentar. O crime organizado ele não tem restrição quanto ao uso de tecnologias, seja armamento, seja escuta de telefone, de rádio. Eles não têm nenhum tipo de
burocratização ou restrição ao uso desses recursos. Como Estado, precisamos comprar alguma coisa, tem sempre que fazer um processo licitatório, tem que justificar, só pode comprar o que está dentro do que os itens permitem. Então, é uma competição onde um dos lados tem uma considerável vantagem, além de ter recurso financeiro, de ter mecanismos de aquisição também diferenciados. Então, eles estão sempre na vantagem. Sim. E aí o grande problema é isso. Nós criamos essa necessidade, vamos dizer assim, esse vácuo dentro do atendimento do que as pessoas querem, proibindo alguns tipos de condutas. No caso, a venda e consumo de entorpecente. E esse sempre existiu, a humanidade cresceu usando substâncias psicoativas, né? Inclusive tem alguma tese que diz que nossa inteligência foi desenvolvida a partir do uso de substâncias desse tipo. Então, a partir do momento que se tenta criminalizar esse tipo de ação, que vai acontecer de qualquer jeito, a gente cria essa necessidade secundária, e aí o Estado tem que ficar o tempo inteiro combatendo algo que ele não teria condição de combater. É impossível. Então, sempre vai existir o tráfico de drogas, sempre vai existir pessoas que consomem psicoativos. Sempre. Então, quanto mais o Estado tenta perseguir isso, mais ele investe, mais cria a necessidade de proteção do outro lado. E aí onde aparecem todas essas organizações enormes, esse montante de infraestrutura para ficar competindo com o Estado nesse processo não, criminal, no caso. Mas então, deveria precisar rever toda essa questão, porque a gente já chegou num ponto onde está muito claro que não tem solução, ou pelo menos esta que a gente toma hoje não é a solução. Esse combate frontal, ele não tem surtido efeito, e aí a gente tem visto aumento das mortes, tanto de policiais quanto por policiais. Nós temos visto o crescimento, né, da violência em geral, porque dessas zonas onde essas regiões territoriais onde esses grupos se isolam, acabam virando zonas sem ação do Estado, já que a polícia não entra mais lá, nenhum organismo entra mais lá, a lei passa a ser aplicada só, como se a gente criasse um território inimigo dentro do nosso próprio território. Então, é bem complexo como isso está se desenvolvendo, e eu percebo, na verdade, que as nossas políticas atuais são inócuas. A gente está criando um problema maior do que está resolvendo. O doutor Eduardo começou trazendo para um lado da questão financeira, né, de tentar fazer um sufocamento financeiro, né, dessas ações. E o Pedro também trouxe isso, e a Lumen daí em contrapartida sobre quem está ali na linha de frente, né, Lumen? Alguém gostaria de fazer um comentário em cima da resposta de alguém? Doutor Eduardo? Eu queria comentar a respeito do que a Lumen disse. De fato, o trabalho da Polícia Militar é um pouco distinto, já que não tem aí uma investigação, né? Enfim, eu tenho diversos conhecidos aí na polícia, e a gente vê que falta, sobretudo, investimento, né, por parte do Estado para a Polícia Militar, né? A gente vê que a Polícia Militar é a linha de frente. Então, se o bandido, o criminoso, tem um poderio bélico mais forte, tem uma estrutura financeira vultuosa, obviamente que isso vai colocar em risco a Polícia Militar e, sobretudo, a segurança pública, né? Por isso que é importante o investimento do Estado. E referente ao tráfico de drogas e o usuário, eu costumo dizer, né? Se você for ver países, por exemplo, no qual o uso ele é liberado, o uso de droga, o consumo, né? Ele é liberado, e a gente vê que nesses países, por exemplo, Holanda, enfim, a gente vê também uma presença muito forte do crime organizado e do tráfico interno e internacional. Então, assim, eu vejo que a melhor forma, né, de tentar diminuir o crime organizado é mapeando os recursos financeiros das organizações, né, conseguindo bloquear esses recursos, que muitas vezes é muito difícil, porque
Hoje, com a modernidade, por exemplo, no universo das criptomoedas, uma pessoa transfere um dinheiro para outra pessoa em 1 segundo, e essas pessoas estão em países diferentes. Depois, essa pessoa que recebe o dinheiro consegue colocar esse dinheiro, né, lavado no sistema financeiro e compra imóveis. Então, eu vejo que o segredo, de fato, é sufocar o financeiro das organizações criminosas, porque isso vai, de um efeito cascata, trazer reflexo, aí, inclusive, na rua, né? Pedro? Bem, eu vou um pouco na contramão da fala do Eduardo, da primeira não, da segunda. Bem, a questão do investimento, mais investimento em polícia, né, é algo que é sempre muito alardeado, mas a gente tem que ver um pouco como, né? O problema da polícia militar, até porque o Estado brasileiro é um Estado carente, tem carestia, não é? A gente, infelizmente, não tem uma condição social muito tão evoluída quanto outros países, né? Poucos países, na verdade, mas que têm condições de fazer tipos de investimento diferenciado dentro do serviço público. Mas o grande problema nosso é o eixo, né? A polícia hoje, a militar principalmente, como é que ela serve a esse combate, né? Digamos assim. A palavra combate já traduz muito do defeito, né? Ela simplesmente fica atrás dos varejistas, né, no pinga-pinga, e ela não tem capacidade maior do que fazer isso. Então, pegar ali um vendedor pequeno, pegar alguém que está transportando, uma mula não internacional, uma mula nacional mesmo. Esse tipo de serviço, né? E esse tipo de serviço acaba que ele, vamos lá, é caro, porque você manter uma viatura, Lumen pode me dizer quanto não é barato, né? Com 3, 4 policiais, armas, salários, manutenção de viatura, estruturas, etc. Não é barato. E você obter pouco resultado. E aí a gente tem casos, por exemplo, de países, né, vamos colocar Bogotá, Colômbia, né, em que eles tiveram uma releitura com relação à relação da polícia, sem necessariamente aumentar os investimentos, e a população. Então não foi mais estruturas em softwares, que eu até concordo, né, mais viaturas, mais armas, mais policiais, mas sim uma readequação da política estatal para que diminua a influência da criminalidade sobre os jovens, e aí você tenha um enfraquecimento e uma aproximação entre comunidade e polícia, porque hoje essa aproximação entre comunidade e polícia é pequena. A população tem medo, tem receio de se prejudicar, ou inclusive tem até contrariedades muito graves com a polícia, e isso tem que ser refeito. E para isso ser refeito, para a gente ter essa colaboração que é gratuita, o cara pegar o telefone e dizer, tá acontecendo isso e aquilo, porque ele vai confiar na polícia e vai confiar que nada vai acontecer a ele, a gente tem que mudar a relação, não é mais investimento. É mudar os princípios do trabalho quanto às polícias. Então, eu sou muito refratário a essa ideia de mais investimento em polícia, embora eu seja policial, porque você até optimiza algumas questões, como o software, etc., mas você deixa a política de lado. Você acha que é simplesmente acrescentar instrumentos e não mexer na forma de trabalho. E a nossa forma de trabalho é deficitária. E com relação, por exemplo, a países que tem crime organizado, apesar da legalização ou regularização do comércio de drogas, bem, a gente não vai ver na Holanda, não vai ver na Espanha, não vai ver na Itália, não vai ver no Canadá, não vai ver no Uruguai, complexos dominados faticamente e militarmente por organizações criminosas. Você vai ter organização criminosa? Vai, porque como a gente falou, o crime é inerente à formação social. Mas a forma como esse crime se posiciona vai depender muito de como o Estado lida. Então, até adiantando um pouco a discussão, medindo-se muito bem a questão da regulamentação ou legalização das drogas, ela poderia até ser benéfica para justamente distensionar esse tipo de conflito, porque você desmilitariza a situação e traz, de repente, para um eixo mais econômico, mais fiscal, que, digamos assim, dá para se pensar em soluções para que o crime também se reoriente. Lumen, você que está na linha de frente, tu entende mais dessa parte, né? Mas eu quero continuar um pouco mais desse assunto, um pouquinho para a gente ir para o segundo bloco. Esse investimento necessário para a polícia militar que está ali na linha de frente, o Pedro trouxe, né, essa questão de não haver uma aproximação, né, das polícias com a sociedade.
Você acha que dinheiro é o único problema ou será que uma cultura, uma nova cultura, um novo, enfim, um novo tipo de profissionalização desses profissionais seria mais necessário? Bom, nessa fala eu estou com o Pedro totalmente, né? A ideia de que existe um combate, a gente fala, a guerra às drogas, né? Então, quando fala em guerra às drogas, a gente já sabe que está lidando com uma situação de combate militar. E aí o grande problema é que nessas regiões, nesses territórios que são controlados ou dominados por esses grupos do crime organizado, a polícia enxerga todo mundo que mora naquela região, que vive naquela região como inimigo e vice-versa. Então é como se fossem dois estados distintos. E aí isso faz com que a gente não tenha colaboração das pessoas que estão dentro desse território. Então, é como se fossem duas nacionalidades diferentes, tendo que lidar uma com a outra o tempo todo. E isso tudo se deve à abordagem da polícia em relação à questão do crime organizado. Não é um problema que o crime organizado causou, foi a forma que a polícia abordou o problema que gerou esse problema, que gerou essa situação. Então, não é só dinheiro, não é só aumentar a quantidade de policiais, não é só aumentar a quantidade de equipamento, não é só aumentar o calibre do armamento. Isso não vai resolver o problema. Isso vai fazer com que o crime organizado se arme de forma mais intensa ainda. Então, hoje a gente já vê em alguns locais no Brasil o pessoal com lança-míssil, com equipamento de guerra mesmo. Então, daqui a pouco, sei lá, eles vão estar com um míssil balístico, eles vão estar com alguma coisa um pouco mais um pouco mais avançada, um pouco mais agressiva, porque eles têm que estar sempre na frente. Então, não adianta a gente equipar mais a polícia se não houver um contraponto da forma que a polícia age. Uhum. Então, eu sempre defendi na minha coluna a ideia de que nós precisamos melhorar a ideia do policiamento comunitário, que é justamente esse entrosamento entre a polícia e a comunidade, para que a comunidade reconheça a polícia como um órgão de proteção e não como um órgão de repressão, justamente para que haja essa colaboração. É importante que as coisas se reposicionem para que a gente traga novamente a confiança da sociedade no trabalho das polícias em geral, não só da polícia militar. Uhum. Eu queria entrar agora no segundo bloco, trazendo a questão do que vem acontecendo nos Estados Unidos, né? Considerando os abusos, né, que são documentados no sistema prisional de El Salvador, eu acredito que o doutor Eduardo tenha bastante respaldo para isso, e o uso controverso, né, da lei dos inimigos estrangeiros para deportar estrangeiros sem julgamento justo, né, nos Estados Unidos. Em que medida a política de combate às drogas do governo Trump cruzou a linha entre a segurança pública e a violação sistemática dos direitos humanos? A gente está entrando no bloco sobre a descriminalização das drogas e também sobre direitos humanos, né, doutor Eduardo? Sim, eu vejo que o Trump tem uma política muito agressiva, né? Tanto do ponto de vista para quem pratica crime, quanto do ponto de vista, por exemplo, da imigração ilegal, né? Eu vejo, por exemplo, que vários imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos, que não praticaram crimes, por exemplo, quando foram deportados para o Brasil ou para os países, vieram em condições totalmente desumanas, né? Acorrentados, sem água. Então, eu costumo dizer, né? Obviamente, o combate ao crime e à ilegalidade tem que ser forte, porém, os direitos humanos, né, seja do delinquente ou da pessoa que supostamente está ali numa situação de imigração ilegal, os direitos humanos, os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, os direitos processuais dessa pessoa têm que ser preservados, né? Não é porque uma pessoa pratica um crime que tem que ser violado esses direitos dessa pessoa. E, referente a, por exemplo, a questão da prisão em El Salvador, eu sempre costumo pautar o quê? Que a prisão, o foco dela, do meu ponto de vista pelo menos, é com que venha a acontecer uma ressocialização de uma forma eficaz, né? Uhum. Porém, a gente sabe que não só em El Salvador, né? A gente tem diversas prisões
pelo mundo que tem tratamento desumano e degradante. Inclusive, né, o Brasil também tem várias condenações na ONU, e outras prisões também, na África, enfim, Costa do Marfim, diversos outros países. A gente vê que, de fato, o sistema prisional desumano e degradante, muitas vezes, é, por exemplo, um fator que pode culminar numa recusa à extradição de um delinquente, por exemplo, de alta periculosidade, né? A gente já viu isso na prática acontecer, até porque, vamos supor que um criminoso, enfim, do alto escalão do tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, é preso num terceiro país, em virtude de uma prisão preventiva e uma inclusão na Interpol emitido por um outro país, muitas vezes esse delinquente é colocado em liberdade e é recusada a sua extradição justamente pela violação dos direitos humanos, direitos processuais, direitos fundamentais, constitucionais, e pela prisão ser desumana e degradante. Agora, voltando mais a respeito da política do Trump e dos Estados Unidos, eu vejo que, primeiro que os Estados Unidos, antes, né, do Trump assumir, estava aí e ainda tem, né, uma dívida muito alta em virtude do Biden ter feito um investimento alto, né, na guerra, e isso trouxe um alto endividamento dos Estados Unidos. E quando o Trump entrou, ele teve aí essa política agressiva, que já é conhecida, né, por parte dele, de, primeiro ponto, tentar diminuir a dívida interna e dívida, né, pública dos Estados Unidos, e além disso, como principal fator, eliminar os imigrantes ilegais, que a gente sabe que é aquele famoso ditado, sonho americano, né? Muitas pessoas vão para os Estados Unidos de forma ilegal, ou vão de forma legal e depois permanecem de forma ilegal, buscando uma melhoria de qualidade de vida, e os Estados Unidos totalmente sobrecarregado com esse tipo, né, de imigrantes que, porventura, ficaram ilegal no país. E a política do Trump é expulsá-los do país, mas expulsá-los de uma forma que afronta e viola direitos humanos e princípios fundamentais. Pedro. Direito custa caro, né? Eu acho que é essa a métrica do Trump, né? E aí ele quer economizar, e aqui eu não estou justificando, não, estou só colocando dentro da perspectiva, né? Eles querem economizar, ele quer fazer uma política populista com relação à população, vamos diminuir os imigrantes, porque inclusive a gente vai melhorar a questão da segurança pública nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é um caso muito sui generis com relação à segurança pública, porque é um país riquíssimo, né? E de longe dos países ricos é o que tem mais problemas com segurança pública, de longe, né? Então a gente não tem nem como comparar o que se vivencia na Alemanha, no Japão principalmente, e pior ainda, China, né, com o que se vivencia nos Estados Unidos. E aí tudo, assim, vamos lá, essas coisas não são de graça, né? Quem assistiu a série Narcos, né, tem uma pequena parte bem interessante que eles falam na série Narcos, que a balança comercial dos Estados Unidos com a Colômbia começou a ficar deficitária na época do Pablo Escobar, né, justamente por causa da entrada de drogas nos Estados Unidos, e enfim, esse foi um dos motivos, né, da dupla Nixon-Reagan, eles terem essa postura, né, de criar essa política guerra às drogas e levar para o quintal dos outros o problema. Só que acaba que a sociedade americana também está imersa nisso, e aquela questão de que a pobreza, né, acaba fragilizando as pessoas, a indignidade acaba fragilizando as pessoas, e a droga acaba se tornando um problema, porque não por ser droga, mas por ser um escape. Uma das primeiras invenções da humanidade foi o álcool, não à toa. Ajuda as pessoas a superarem os momentos de dificuldade, de aflição, de tristeza. Também, claro, se confraterniza, se alegra com isso, mas há também esse outro viés. Eu acho que o Trump tenta consertar uma situação pela via completamente errada. Ele teria que tentar melhorar as condições de vida nos Estados Unidos. Condições de vida não é só comprar carne e comprar iogurte. Aí é uma crítica até ao Lula, né, como o Mangabeira Unger fala do nacional consumismo, né? Eu acho que na forma de relacionamento da própria população, que é um problema aqui no Brasil. A gente está cada vez mais afastado, mais adoecido, com mais problemas, mais frio um com o outro. Isso também. Isso acaba redundando numa vida mais solitária, numa vida mais vazia, e naturalmente a gente vai ter que procurar recursos para a gente ter satisfação, ter felicidade. Isso acontece com os Estados Unidos também. Então, a culpa é do imigrante, depois que não tiver mais imigrante ilegal, tiver uma quantidade muito pequena, quem vai ser o culpado? Entendeu? Vai ser a China?
Vai se buscando bodes expiatórios até que enquanto não se resolve o problema fático da coisa. Lumen, gostaria de fazer um comentário sobre isso? Então, essa questão dos Estados Unidos, ela é, na verdade, uma política sendo revisitada. Os Estados Unidos, na verdade, vários países do mundo, mas os Estados Unidos, isso é bem marcante, eles têm como base política a ideia de criar um inimigo. Então, primeiro criaram um inimigo lá na década de 60, os comunistas, depois criaram os terroristas, depois os narcotraficantes, agora são os imigrantes ilegais. Então, sempre tem alguém para culpar, e um grupo pequeno que não tem condição de se defender, para ser o grande culpado de qualquer coisa que eles estejam reclamando. Então, agora estão reclamando da criminalidade e da questão econômica, né, estadunidense. Então, essa postura é muito recorrente. Então, como Pedro também citou, agora são os imigrantes, e aí quando acabarem os imigrantes legais, quem vão ser os culpados? Né? Vão achar um outro culpado, com certeza. Talvez voltem para algum culpado antigo, talvez iniciem uma nova guerra para colocar aquele outro país como grande culpado. Então, esse é o padrão de ação deles. E realmente essa questão da imigração, das extradições, ela é bastante preocupante, não pela extradição em si, porque o país é soberano, e se a pessoa está lá de forma ilegal, não é nada mais justo que seja removido. Eu não vejo a extradição em si como um problema. O problema é a forma com que isso está sendo resolvido. Então, eles criaram essa polícia paralela, que é o ICE, que não está nem aí para direitos humanos, que tem violado de forma sistemática, né, tanto invadindo residência, quanto agredindo pessoas, inclusive prendendo pessoas que não são imigrantes. Então, tem vários vídeos aí de agentes dessa polícia abordando indígenas norte-americanos, eles são os povos originários, né? Então todo mundo que não é indígena é que é imigrante no fim da questão. Uhum. Então o negócio chega nesse nível de absurdo. E também a parte do transporte, né, do pessoal ser tratado como bandidos de alta periculosidade, com tortura, com violência e desumanização. Então, essa parte é a mais preocupante de como essa política está sendo aplicada. Então, acho que se formos criticar alguma coisa agora, nesse momento, é como ele está resolvendo a questão, e não a questão em si. Alguém gostaria de fazer um comentário em cima da resposta das pessoas, começando pelo doutor Eduardo? Eu gostaria até de fazer eu sei que eu sou a mediadora aqui, mas eu gostaria de fazer o meu comentário. A gente vê que o Trump não está apenas fazendo essa guerra contra os imigrantes, não apenas com quem está ilegal ou foi ilegal, enfim, infelizmente essa guerra está atingindo também quem de alguma forma estava legalizado lá, né? Doutor Eduardo. Sim, eu queria fazer um comentário aqui sobre o que o Pedro falou, muito interessante, porque os Estados Unidos é um dos países com, né, maior poder aí bélico, financeiro, mas, de outro lado, você vê também um alto índice de criminalidade interna e transnacional também. E, além disso, também vê-se o sistema prisional muito complicado, enfim, com gangues, número de homicídios alto dentro da prisão, e essa questão de El Salvador, eu vejo que pode ser aí mais um, né, pilar do Trump para forçar as pessoas a saírem, muitas vezes, até de forma voluntária, porque a pessoa pensa, poxa, eu corro o risco de ir para uma prisão que assinar a sentença de morte, e isso é uma questão muito interessante. Eu gostaria de fazer só esse comentário referente ao Pedro, porque isso é uma análise muito, enfim, interessante, porque os Estados Unidos, de um lado, é muito desenvolvido, né, mas, de outro lado, a criminalidade interna é enorme, né? Uhum. Pedro, tchê. Microfone. Bem, falando um pouco sobre El Salvador, né? Acho que é um caso que vai ser um desafio para todo o globo, principalmente para a América Latina.
porque ele apresenta um resultado. A gente não pode negar, né? Apesar de toda a violência estatal praticada, dos abusos, etc., a gente tem essa questão, e essa questão que é muito cara à população, digamos, eles conseguiram apresentar alguma coisa com isso. Não é tanto não só satisfizeram a gana, digamos assim, por prisões, né, de pessoas envolvidas, como também reduzir, pelo menos, o número de homicídios. Né? Claro que esses números podem ter alguma distorção aqui e ali, mas o fato é que a população está sentindo isso, e essa está sendo a pauta prioritária com relação aos movimentos de extrema-direita no mundo. No mundo não, principalmente aqui na América Latina, né? Veja, aqui no Brasil, por exemplo, o MBL já lançou candidatura à presidência, virtual candidatura, e já falou que o programa de segurança deles é Bukele. Caiado, idem. Ratinho Júnior já citou Bukele. Zema já citou Bukele. Tarcísio já citou Bukele. Milei, que o pessoal achava que Milei seria o grande nome, ledo engano, porque ninguém gosta da política liberal do Milei, cita Bukele. Trump cita Bukele. Então, o El Salvador é um caso que a gente vai desafiar as forças, não vou dizer de esquerda, não, democráticas, porque o fim todo mundo já sabe. Né? O Bukele já, inclusive, agora vai poder se reeleger ad eterno, porque ele conseguiu um apoio da população por parte de 80%, Congresso, tirando 3 deputados, é dele. Então, ele vai ser um autocrata, né? Mais um autocrata, e é o caminho, porque se você consegue ter um sucesso nesse campo estrondoso, e isso redunda na melhoria no primeiro momento da vida da população, você vai ter a liberdade de conseguir o que você quiser junto ao legislativo, e você vai poder, inclusive, implementar um projeto que depois vai se voltar diretamente contra o povo. Porque como é que o povo vai protestar depois que você tiver um autocrata com relação às condições de vida, de educação, de saúde, ou mesmo de segurança pública? Ou direitos que estejam sendo tirados, ou violências que estejam sendo cometidas sem razão, inclusive políticas. Como é que eu vou depois? Não, depois que o poder já é todo de uma certa facção política, acabou. Né? Então é um desafio da gente encontrar formas de lidar com a segurança pública que possam minimizar os nossos efeitos atuais para que a gente não corra o risco, né, de assistir a um Bukele brasileiro, se não em 2026, que eu não acredito, mas em 2030. Lumen, quer fazer um comentário também em cima disso? Bom, rapidinho, só essa questão vamos citar a extrema-direita, que acaba ignorando, né, a violação de direitos do grupo que eles querem combater. Então, pensar nos Estados Unidos, lá, os imigrantes tendo direitos violados. O que essas pessoas não entendem é que, a partir do momento que a gente tolera a violação de direito de um grupo específico, a gente acaba, eventualmente, né, recebendo essa violação no futuro. Então, ou todo mundo tem o direito, ou ninguém tem aquele direito. Né? É uma questão bem importante que a gente tem que tornar bastante pública. Então, quando a gente vem aqui defender os direitos humanos, né, das pessoas encarceradas, por exemplo, a gente não está querendo dizer que eles são melhores ou que eles não devam ser punidos. É só que essa punição ela tem que ter um limite dentro do que a nossa legislação permite, dentro do que a Declaração dos Direitos Humanos permite, justamente para que a gente não justifique no futuro a violação de direitos humanos de outras pessoas ou de todo mundo, eventualmente. O Pedro já puxou o gancho aqui para o nosso bloco 3, que são os mitos sobre as drogas e o crime organizado. E eu queria perguntar, começando pelo doutor Eduardo, como a gente vem fazendo, como que a chamada guerra às drogas tem sido utilizada como uma agenda política dessa extrema-direita, né? dessa antidemocracia que vem acontecendo. Como é que essa guerra às drogas tem sido utilizada nessa agenda? O Pedro já começou falando, né, sobre o Bukele, e eu gostaria de ouvir a sua opinião também sobre isso. Primeira coisa, né, a guerra às drogas, eu vejo que tem uma importância muito grande, né, seja em qual país for. Por quê? Porque a droga, o que ela vai trazer? Vai trazer um alto índice de mortalidade interna pelos consumidores que consomem aí uma droga com alto poder psicoativo que pode culminar a morte. O que mais a droga traz? Traz uma potencialização das organizações criminosas, tanto internas como transnacionais. E também que outros criminosos de outros países
enviem droga para aquele país, porque, obviamente, vão oferir lucro com isso, já que as drogas, enfim, são de alto consumo dentro daquele país. Agora, a guerra às drogas é um dos pilares que eu vejo de suma importância, seja qual for a política interna de cada país, porque não é só combater sufocando as organizações criminosas do ponto de vista financeiro. Eu vejo que também tem que ter aí uma educação por parte da sociedade, porque muitas vezes as pessoas carentes, né, ou as pessoas que não têm tanto grau de conhecimento e educação, são forçadas, né, pela lei da vida, muitas vezes, a fazer o consumo de droga, e com isso acaba aumentando o índice de criminalidade, porque quem usa droga vai, provavelmente, se não tiver dinheiro, praticar homicídio ou assalto, que pode culminar num homicídio, para elevar a potencialização daquele consumo. Então, a guerra às drogas é um dos pilares essenciais aí numa política interna. Pedro, você já falou, mas... Tem seus 3 minutos de direito aqui. Não, beleza. Acho que vou falar de uma forma mais global até com relação a isso. Não é? A gente tem que fazer uma escolha, né, enquanto sociedade, né, com relação à nossa forma de lidar com os problemas. Acho que foi o Washington Luiz que falou no início do século XX que no Brasil os problemas se resolvem com polícia. O problema social no Brasil se resolve com polícia. Se eu não me engano, foi o Washington Luiz que falou isso. Tomara que eu não esteja sendo injusto com a memória do ex-presidente e não esteja se revirando agora, mas que eu saiba, essa frase foi dele. E é o fato, né? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, escolheu tratar muitas das questões, e a questão das drogas é a central delas, eu acho, como uma questão de polícia, centralmente. A gente não vê como social, não vê como saúde, é sempre uma questão de uma servegonhice moral, digamos, de quem usa, né? De uma extrema má índole de quem vende e de que tem que se dar um jeito, porque isso vai acabar destruindo as nossas famílias. Né? Bem, até hoje, né, mesmo com a polícia que mais mata, mais morre, mais se suicida, etc., a gente não conseguiu, em parte alguma do território, ter um controle para que se levasse a população naturalmente a um não uso, né, a uma abstinência coletiva forçada. Então, isso já mostra que essa política ela é fracassada porque não é que ela tem limites, ela não tem alcance. O que ela faz apenas é reforçar os custos operacionais da segurança pública dentro do preço da droga, ela valendo mais caro e enricando mais. Eu vou trazer um dado aqui, para terminar, para deixar a reflexão para quem estiver assistindo. Bem, eu ensino você a ter uma forma de você, mais que sextuplicar o seu dinheiro. Vou ensinar aqui, rapidinho. Bem, o que é que você pode fazer? Isso está no livro do Feltran. Você contrata uma equipe por R$4.000 para roubar uma Hilux. Pronto. Ela rouba uma Hilux. Você paga mais 10 mil para uma mula deixar essa Hilux lá no Paraguai. Claro, você vai ter que ter os contatos para isso, né? Contratações, etc. Né? Você tem que ter uma rede. Para deixar a Hilux e trazer uma encomenda. E eu vou dizer qual é a encomenda. Bem, essa Hilux que tem um valor aqui de, digamos assim, hipoteticamente R$200.000, lá vai poder ser trocada por 6 quilos de pasta base de cocaína. E você traz isso para São Paulo. Em São Paulo, essa pasta base, já depois de diluída, etc., vai valer 6 vezes mais do que os 60 mil iniciais. Então, se a Hilux, que era 200, valeu 60 e trouxe 6 quilos, você vai ter agora esses 6 quilos valendo 360 mil. Claro, o varejo vai cobrar entre 20% e 50%. Digamos 180, vamos ser. Mas eu tenho contatos que colam droga nos cascos dos barcos e mandam para a África / Europa. Aí você vai para mais de 1 milhão. Veja, com um orçamento inicial de 5 mil, né? Cara, você teve que gastar 15 também, vamos colocar 15. Você consegue produzir 1 milhão. Então, isso é tudo culpa, digamos assim, da nossa forma de lidar, porque os custos
como toda atividade legal, e Lumen e Eduardo, ela é extremamente rentável, senão não valeria a pena. Não, eu prefiro ser CLT do que estar ali, porque se não está valendo nada, eu vou ser preso, ora. Então tem que ser rentável. Então, quanto mais o Estado é duro com relação ao combate, principalmente com relação a ser violento, mais vai valer a pena você ser criminoso e mais os valores serão altos. Então, isso é a única coisa que a gente faz. A gente retroalimenta o tráfico com a nossa forma belicosa, guerreira, combatente de lidar. Essa é a nossa forma. Se a gente for por outras formas, quem sabe a gente consiga resultados melhores. Aí eu concordo muito com o Eduardo, né? De olhar nas questões das movimentações financeiras, lavagem de dinheiro, para você quebrar não o cara de baixo, você vai quebrar o cara de cima. Lumen, você já falou também, mas... Então, bom, vou reiterar que eu acredito que segurar a questão financeira das organizações criminosas seja o melhor caminho hoje para diminuir ou, eventualmente, até sufocar esse tipo de organização, esse tipo de organismo, né? Eu entendo que a questão das criptomoedas hoje é muito, 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 muito complexa, não só pela falta de rastreio, embora algumas redes permitam rastreio, né? Mas os mecanismos secundários que as criptomoedas criaram para a lavagem de dinheiro. Por exemplo, a gente acompanhou aí a questão dos NFTs, né, que foram usados amplamente para isso, e agora ninguém mais fala sobre eles, né? Então, teve muita gente que conseguiu lavar o seu dinheiro ilegal e agora vão provavelmente encontrar uma outra forma de fazer isso. Na questão da guerra às drogas, como eu tinha falado antes, né, a ideia de ter uma guerra eu já penso inadequada, porque justamente entra nessa questão do combate, nessa questão de haver um inimigo, e aí cria toda um drama social, vamos dizer assim. Então, essa questão de competição de dois grupos. E aí entra na questão do rótulo, entra na questão da desumanização, porque ela evolui no sentido justamente de criar uma briga entre dois grupos, uma discussão muito intensa entre esses dois grupos. Então, a gente pode ver que, na verdade, nós temos algumas drogas que são listas no Brasil. Vamos pensar em álcool e tabaco. E a gente, basicamente, não tem crime organizado relacionado com isso. O que a gente tem, na verdade, são o descaminho de cigarro que vem do Paraguai, que é, na verdade, uma rede muito grande, mas é um crime fiscal. Na verdade, é uma competência da Receita Federal, inclusive. Então, não tens uma grande estrutura militarizada com áreas definidas para fazer contrabando de cigarro. Tens uma estrutura pequena, que envolve poucas pessoas, que a gente consegue controlar de alguma forma, e o grande problema que o tráfico de cigarro causa é só fiscal. É só o problema a arrecadação diminuiu porque esse material veio para cá de forma a não captar imposto. Entende a diferença do processo? Bom, essa droga aqui, o meu problema é só fiscal. Essa droga aqui gera todo um problema militar, né, que abrange o país inteiro, na verdade, global, já que a gente está discutindo aqui os grandes grupos de crime organizado que estendem seus braços para outros países. Então, a coisa cresce muito, simplesmente porque criasse um processo de que isso pode, isso não pode, e é arbitrário. Por que uma droga pode e outra não pode? Qual é o critério para definir o que pode e o que não pode? Não tem critério. O critério não é absoluto. Essa causa dependência. Poxa, cigarro e álcool também causam dependência. Nós temos pessoas aí que morrem. Imagina, conduzir veículos sob efeito de álcool é proibido justamente porque a substância causa distorção de pensamento. Então, não é um critério muito, muito prático. Fora que, hoje, a gente percebe também que essa ideia de guerra às drogas tem sido usada como política externa. A gente viu agora no começo do ano os Estados Unidos tentando transformar o PCC num grupo terrorista, né, que o Brasil reconhecesse como grupo terrorista. E a gente sabe que não é porque eles realmente consideram o PCC como grupo terrorista, e sim para justificar alguma intervenção política, ou eventualmente até militar, no nosso país, baseado na legislação deles. Né? Estamos combatendo terrorismo, porque, olha, o PCC é um grupo terrorista. Então,
É bem mais amplo a ideia de guerra às drogas do que simplesmente combater o consumo e o abuso de drogas dentro de um país. Ele é sob controle, basicamente sob controle. Uhum. Para a gente chegar no último bloco, e seria a nossa conclusão, eu vou ler os comentários da nossa audiência que está mandando aqui para a gente, e vocês selecionem o que vocês quiserem responder, tá? Vamos de novo manter a ordem: Eduardo, Pedro e Lumen. Então, eu vou ler os comentários aqui e vocês depois escolhem qual vocês querem comentar ou responder. O Antônio Luiz Miralles, ele diz: bom dia, eu sou formado em Segurança Federal, GAT, e em Investigação Federal. Vocês sabem o que é Segurança Federal privada e particular? E são empresas estrangeiras com treinamento mercenário. Alil, bom dia, não tem resultados positivos a política do Bukele. O que tem é um controle total da narrativa. A melhoria da segurança, na segurança de El Salvador é a mesma que a de Tarcísio em São Paulo. O Pablo, Bukele não pode ser analisado dentro de uma democracia, um sujeito que violou a Constituição de diferentes maneiras e que hoje governa por decreto. Não é analisável, não podemos naturalizar isso, nem permitir que ninguém o naturalize em nossa democracia. Alil, o que é uma narrativa de melhoria e uma persecução violentíssima a todas as vozes contrárias. A gente já tem passado por Bukeles antes. O Álvaro Uribe, por exemplo, foi um Bukele. A mídia dizia o mesmo. O problema é que no Brasil não há uma contraposição comunicacional à altura do que se precisa. Então ficam essas narrativas como verdadeiras. Agora que Milei, Tarcísio e todos os maluquinhos da ultradireita citem Bukele como exemplo a seguir não é uma novidade. Todos os funcionários do Império sempre fazem isso, sempre ficam levantando a bola de quem seu patrão lhe indica. O Pablo, por seguir uma política que vem em decadência constante e lotar as prisões, hoje a violência e o tráfico são comandados a partir delas. As prisões, hoje no Brasil, são um bunker literário do crime. Educação, educação, educação e luta. Ali, vamos lá, mais um comentário. O problema é que no Brasil sempre a pauta coloca à direita. O UOL, a Faria Lima, então não se fala do que acontece realmente em El Salvador, assim como também não se fala do terrorismo de Estado. Em Equador, pois não faz parte da agenda da ultradireita falar mal disso. Essa semana, o Exército assassinou outras 5 pessoas em Quito, e assim está sendo todas as semanas, porém parece que isso não importa, pois não faz parte da agenda da direita. Por exemplo, por certo, nas últimas 2 semanas foram as jornadas Claxon, na Colômbia. Interessante ouvir o que as cabeças pensantes da nossa região estão discutindo e dizendo. Muito bem, agora fica a critério de vocês, se querem fazer um comentário sobre algum comentário ou responder a algum comentário. Eduardo. Bom, gostaria de falar aqui de forma mais genérica, né? Eu vejo que, enfim, o presidente de El Salvador afirmou que não se importa, né, de ser chamado de ditador, afinal ele tem aí uma grande popularidade, né, justamente por essa guerra aí contra as gangues, enfim. Agora, de outro lado, tem que ser analisado o que os grupos aí, enfim, de defesa de direitos humanos têm trazido, né, porque, de fato, a política de segurança, ela, enfim, como que eu diria, ela tem um ponto de vista crítico, porque ela é baseada aí num regime de exceção. E o que traz isso? Traz detenção em larga escala, né? E essas detenções em larga escala, sem o quê? A garantia à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, sem ordem judicial, restrição de liberdades, muitas vezes de forma ilegal e abusiva. E agora, enfim, vamos ver o que essa reforma constitucional que foi aprovada, o que vai acontecer após aí essa onda, né, de detenção contra os defensores dos direitos humanos. Oi, Emil, acho que você ia passar a palavra para mim. Bem, eu me apego ao Pablo... Eu falei seu nome, mas eu estava sem microfone. Eu me apego ao Pablo para discordar da Luíde e de chamar atenção com relação a um ponto. O Pablo foi muito feliz quando fala que a gente não pode medir, né, o Bukele a partir de democracia. E essa é a charada do negócio.
né, para entender como é que, por exemplo, o Bukele conseguiu resultados, e aí eu vou dizer, né, e como, por exemplo, o Tarcísio, quais são as diferenças, né? O Bukele, ele simplesmente, como um autocrata, né, e com a possibilidade dos meios que ele conseguiu, ele implementou uma política em todos os eixos para reduzir isso, e não teria como não reduzir. Ele meteu meio mundo na prisão. E outra, assim, as pessoas que cometem homicídios, né, eu trabalhei já em delegacia de homicídios, são certas pessoas selecionadas. Não é todo criminoso que comete homicídio, certo? Porque exige uma frieza, existe um comprometimento. E se eu saio prendendo indiscriminadamente, sem Estado Democrático de Direito de ser ouvido, é claro que eu vou prender muitas dessas pessoas. Tem suspeita de envolvimento, prende. Eu vou prender. Essas pessoas que cometem homicídios, que é uma parcela muito pequena dentro dos que estão dentro da criminalidade, né? E eu vou ter redução de homicídios. Isso aí é público, é claro isso daí, certo? Então, a grande questão é a que preço, né? Então, eu vou prender um monte de inocentes junto, descumpro o Estado Democrático de Direito, coloco a democracia em risco, né? Construir estruturas para aumentar a qualidade da segurança pública, ao mesmo tempo precariza o resto, porque o dinheiro não é infinito. Então, se eu estou colocando dinheiro para prisões, vai me faltar dinheiro para a escola, para a saúde, para investimento social e etc., né? Então, é essa a questão. A gente fica, El Salvador não tem números? Tem. Agora, a questão é, vale a pena a gente abrir mão da democracia e dos efeitos possíveis que vai ter isso no futuro, sobre inclusive a sociedade de El Salvador, que a gente ainda não pode presenciar a partir de um aprisionamento desses, né? Eu defendo que absolutamente não. Mas eu entendo que tem lá os bolsonaristas que dizem que vale a pena, vale tudo, né? Tipo assim, em prol de uma maior segurança, lembrando que El Salvador é um país bem pequenininho, né? Em prol de uma maior segurança, eu vou jogar o Estado Democrático de Direito e a justiça fora. Para eles, vale. Para mim, não. Agora, que você fazer uma política dessa de forma aguda, você vai conseguir resultados, vai. É uma questão simples. Você tirou a mão de obra, uma parte da mão de obra expressiva, e a outra, vendo a situação dessa, prefere se recolher para ver. Inclusive, vai ter que esperar como é que o crime ainda vai lidar com o presidente. Eu tenho um palpite. É muito capaz que quem vai assumir a gestão realmente do crime dentro da sociedade de El Salvador vai ser a polícia, ou chefes policiais. Esse é meu palpite. Lumen. Então, eu acho que o primeiro problema é como que se faz esse indicador de segurança pública, né? A gente tem uma série de metodologias, mas o que acaba sempre se usando é o indicador de mortes, homicídio por habitante. O Brasil usa um nome bonitinho, que é o crime violentos, letais, intencionais. Você vê ali. Para não ter dúvida do que é. Porque já teve situação de que aí inclui latrocínio, não inclui latrocínio, então criaram um nome que não dá margem para dúvida. Mas ainda assim, o número de homicídios é um dos indicadores, mas não pode ser o único. Então, se for olhar hoje pelo último anuário Nacional da Segurança Pública, São Paulo é o estado mais seguro do país, simplesmente porque ele tem o menor número de homicídios por habitante. Santa Catarina é o segundo ou terceiro, agora não me recordo. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. Então, São Paulo tem um número de roubos, né, bem mais alto que outras unidades da federação. Então, é difícil de conseguir visualizar como as coisas estão ficando seguras usando um único indicador. Ele é um indicador importante? Com certeza. As pessoas realmente não querem morrer. Acho que o homicídio é uma coisa gravíssima e tem que ser combatido. Mas, ainda assim, é uma visão muito limitada, porque existem outras coisas que interferem na segurança pública. Então, por exemplo, Santa Catarina tem uma série de crimes contra a mulher. Inclusive, é o primeiro colocado em feminicídio seguido de suicídio. E isso é importante. Então, as mulheres não estão seguras em Santa Catarina. Então, quem que está seguro em Santa Catarina? É mais amplo do que simplesmente usar um único indicador. E aí, o que está sendo usado lá em El Salvador hoje é isso. Então, diminuímos o número de homicídios. Então, estamos conseguindo estabelecer segurança pública. A que ponto? Então, além de o custo muito alto, né, o custo da democracia, como citou o Pedro, a gente tem o custo do não estar visualizando o que está de fato acontecendo.
Então, as pessoas hoje têm essa sensação de que, por exemplo, a ditadura no Brasil foi pouco violenta, porque não haviam crimes. Mas essa percepção está errada também. Não havia divulgação dos crimes, não havia um índice, né, divulgado. Mas eles continuavam acontecendo da mesma forma. Não foi uma época de paz absoluta. Então, é relevante que se considere, além do contexto de controle dos dados, e que talvez esses dados estejam maquiados de alguma forma, o dado que está sendo passado também não é um indicador absoluto de segurança. Então, não sei se há um ganho real aí. Então, é bem preocupante a situação ali. Gente, agora, para a gente concluir de vez, eu quero perguntar para vocês, e eu sei que essa é difícil de responder, mas qual vocês acham, na sua visão, você acha que deveria ser a abordagem democrática para esse problema, que não deixe de levar em conta os problemas como o vício e a sedução do dinheiro, mas qual, na sua visão, seria a solução para isso? Eduardo. Bom, a solução é sempre preservar a garantia dos direitos fundamentais, direitos constitucionais, direitos humanos, direitos processuais, da ampla defesa, contraditório, busca da verdade real dos fatos, e sobretudo, porque isso é uma democracia, né? E para ser garantido isso é somente com respeito aos pilares essenciais de uma democracia. E eu acho que o caminho é esse, né? O caminho seria esse. Legal. Pedro? Concordo muito com o Daniel, com o Eduardo, desculpe. Eu acho que o que a gente deve buscar justamente é meios eficazes dentro do nosso ordenamento, nossa forma de estabelecer de Estado, né? É que eu fico ainda cutucando. A gente não é negar o outro lado, é a gente fazer a nossa parte, né? O Petro da Colômbia, inclusive, é uma referência com relação a isso, né? É um cara que advoga, a gente tem que prestar mais atenção nesse cara, é um cara que fala sozinho. O Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é o cara que fala sozinho sobre uma segurança pública diferente, né? E que a gente tem que se irmanar dele, beber das fontes, né, que ele bebe, e a gente pensar num projeto que seja efetivo. Porque se a gente continua com esse nosso status quo aqui de segurança pública no Brasil, como se nada pudesse ser feito, a gente vai chegar a hora em que vai entrar alguém mais competente que o Bolsonaro e que vai fazer uma política dessa e vai ter um resultado muito parecido com o do Bukele, e a gente vai ter que lidar com um prejuízo muito sério à democracia, talvez por 10, 20, 30 anos, quem sabe mais tempo. Então, a gente tem que tratar esse assunto com a máxima urgência, porque ele é um grande perigo para nossa forma de viver, nosso país e a nossa história. Lumen. Então, eu vou fazer coro aí ao companheiro Eduardo e ao companheiro Pedro. Acho que direitos humanos têm que ser preservados, os direitos fundamentais têm que ser preservados em todos os momentos, né? E que a gente realmente tem que mudar a nossa forma de produzir segurança pública e de efetuar, evitar, né, o abuso do uso de drogas e esse tipo de criminalidade e o crescimento do crime organizado. Só que não existe uma solução única, né? As soluções têm que ser multifatoriais, tem que ser campanha educacional, ao mesmo tempo que a gente faça o controle financeiro das organizações, ao mesmo tempo que a gente faça o combate da distribuição no varejo e o combate da distribuição em larga escala. É sempre multifatorial. Então, temos que crescer bastante nesse quesito. Praticamente todas essas medidas já estão implementadas, mas em pequena escala. Por exemplo, a parte de educação, nós temos os programas de educação dentro do colégio, o mais famosinho aí é o ProERD da Polícia Militar, mas tem outros programas em outros estados semelhantes. Aí na parte também de combate, nós temos os esquadrões de repressão aos entorpecentes. Nós temos... Então, existe já uma parte dessa estrutura implementada, teria que reforçá-la ou, de alguma forma, dar mais liberdade de ação. Eu não sei exatamente o que está faltando, mas tem que focar em múltiplas ações. É isso. Muito obrigada, Lumen. Obrigada, Eduardo, Pedro.
Agradeço muito pela presença, por vocês toparem essa discussão, esse debate aqui, muito importante e muito essencial, e que a gente precisa cada vez mais, né? Até para trazer uma forma didática de educação à nossa população, à nossa audiência, como sempre o Desacato trazendo a outra informação. Agradeço muito pela participação de vocês e, claro, pela participação da nossa audiência, que está ali, ó, Lio, Pablo, Francisco, Antônio, todos e todas ali que vêm participando e contribuindo também com esse debate. Muito obrigada, um bom final de semana, Eduardo, Pedro e Lumen. Obrigado. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 49988